Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Marcelo, massoterapeuta há mais de 25 anos e ajudo todas as pessoas que querem trabalhar com massagem a dominar técnicas de massagem para atender com total confiança e ter clientes satisfeitos, mesmo se você estiver começando do zero. Sejam muito bem-vindos. Amigo, o que preciso para trabalhar como massoterapeuta? Você precisa fazer um curso, ter uma formação, uma técnica, né? Mas você praticamente, sendo quiroprata, você consegue aprender facilmente, né? Algumas técnicas de massagem. Aliás, para que você consiga fazer a manipulação de uma maneira mais efetiva, tá? Eu até recomendo que você trabalhe bastante essa musculatura para soltar essa musculatura, relaxar essa musculatura. Que aí você vai verificar que vai ficar muito mais fácil para você fazer a manipulação. E se o terapeuta pode abrir um CNPJ? Pode abrir sim, né? Hoje em dia é só procurar um contador que você consegue estar verificando o que você precisa, tá? Boa Tudo tarde, boa bem? tarde. Tudo Boa bem? tarde. Pode falar, qual que é a sua dúvida? Como que eu posso te ajudar na É o seguinte, massoterapia? eu gostaria de saber, porque eu sou preparador físico Legal, e eu gostaria de aprender, sim, de me formar para poder ajudar a minha comunidade. E quais legal. são as formações de base que eu tenho que seguir? Porque há uma certa regra que tem que respeitar, não? Sim, uma regra você quer saber num sentido profissional, né? Para se Sim, tornar um sim, bom terapeuta. E não sim. em relação à regulamentação para atuar aí na Suíça, né? Não, 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 é para atuar como profissional. Sim. Você, como preparador físico, você já tem uma boa base. Sim, Isso já ajuda bastante, porque você já tem conhecimento tanto da parte muscular quanto da parte esquelética, né? sim. Então, você já pode ir direto para a questão das técnicas. E quando você trabalha com atletas, você vai precisar trabalhar com técnicas um pouco mais vigorosas, Sim. tá? Porque ele vai querer sentir um pouco mais o toque, a pressão. E aí, por isso que geralmente eu acabo indicando para esse tipo de perfil as técnicas da massagem esportiva. Não sei se você já ouviu falar. É essa massagem que eu gostaria de saber. Se Isso. tem que E ter essa uma. massagem, ela na verdade, ela é uma variação da massagem sueca, da Sim, massagem clássica, da massagem relaxante. Qual que é a diferença? É que você aplica uma intensidade de pressão maior. Você vai sim, sim. aplicar mais força, vai usar mais cotovelo e vai associar mais também a teoria dos pontos gatilhos. Você já ouviu falar? Não, 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 não. A teoria dos pontos gatilhos é aquela teoria em que você tem em determinados músculos uma determinada região em que predomina ou acontece de uma maneira mais frequente a surgimento de nódulos de tensão, que são pontos gatilhos que podem se tornar ativos e gerar uma dor irradiada na pessoa. Então, às vezes, que nem a pessoa fala assim, ó, eu tenho dor de cabeça na região frontal, no fundo dos olhos. Qual que é o músculo que geralmente gera essa dor? Esse músculo do esternocleido. Então, se eu trabalho bastante liberando, relaxando esse músculo, eu consigo aliviar essa dor de cabeça. Se eu Ah, tenho uma dor de cabeça tensional posterior, eu vou ter o ponto aqui atrás do elevador da escápula, tá? Do levantador da escápula, eu vou ter um ponto que eu tenho que trabalhar mais intenso para aliviar essa dor. Ou, por exemplo, na lombar, eu tenho ali pontos na coxa que aliviam dores, na lateral da coxa, principalmente, que vão aliviar dor da região lombar. E assim por diante. ah, E a questão é que você vai precisar trabalhar com muito mais intensidade, fricção. Então, você pode encontrar também esse tipo de massagem com o nome massagem do tecido profundo, né? Massagem profunda do tecido conjuntivo. ah, Ou sim. aí na Europa, você pode conhecer ela como Deep Tissue Massage. Sim. Não sei se você já ouviu falar. Não, 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 Deep não, não. Tissue Massage. Então, essa é uma massagem que é bem frequente, né?
que você pode estar utilizando nesse tipo de público, tá? Ou Sim. você pode também trabalhar com o que eu mais gosto e que eu costumo trabalhar e funciona do mesmo jeito, que é a massagem shiatsu, que é uma Sim, sim. técnica japonesa, e aí a gente trabalha com o polegar, dígito, pressão. Tá? Então, são as principais técnicas. Se você souber uma dessas duas, você vai conseguir atender tranquilamente o seu público aí de academia, que pode ter uma dor por contratura, né, por distensão. E a gente tem que só tomar cuidado na hora do trauma, porque se está inflamado, Sim, você sim, não sim. deve fazer a massagem, Não se pode né? tocar, sim, sim, eu sei. Exatamente. Aí você faz o gelo, faz uma compressa e 2, 3 dias você pode já começar a trabalhar com a massagem tranquilamente para acelerar a recuperação. Quer dizer, estou-lhe a fazer essa pergunta porque aqui há muito pedido. Porque, Muita demanda. Olha sim, que sim, bacana. sim, sim, porque é mais a mulher é que faz isso, né? E eu tenho clientes que me pedem se eu faço também, mas só que eu não posso dizer sim quando não tenho conhecimento. Então, Sim, sim. então é por isso que eu tenho essa curiosidade e esse interesse em saber quais são as formações que eu devo seguir para poder Atuar. atuar. Sim. Interessante. E você atende com personal também? Sim, sim. Personal. Então é muito bom, porque eu tenho aqui, por exemplo, vários alunos personais que eu ensinei as técnicas de massagem, porque Sim. sempre nos 5, 10 minutos finais, eles acabam fazendo a massagem e isso diferencia o trabalho deles e fideliza mais o aluno, entendeu? Sim, aí está. Por não ter essa dita formação, porque infelizmente aqui tudo é através de formação. E eu já É, costumei fazer, mas eram pessoas familiares, pessoas que têm mais confiança. E eu fazia massagens e as pessoas ficavam aliviadas e gostavam muito. Mas aí isso. está, eu agora quero me formar nessa área para poder também poder usufruir dessa formação. Vai ser muito interessante. Você pode estar acompanhando aqui nas redes sociais. Tem o meu canal do YouTube, não sei se você já viu, que tem vários vídeos lá já ajudando nesse aspecto, tá? Sim. E, né, vai ter provavelmente em setembro o lançamento do meu curso Massoterapeuta de Sucesso, que vai te dar toda essa formação que você precisa para poder estar atuando como profissional aí e acrescentando esse serviço no seu dia a dia, tendo como um diferencial do seu trabalho, né? É isso mesmo, isso. Porque fazendo isso, já depois já posso fazer, porque já ouvi falar, eu tenho um grande amigo meu que ele é formador e ele faz uma formação que é os 5 continentes. Não sei se já ouviu falar. 5 continentes. Não ouvi falar, mas É uma massagem, aí está, é uma formação que ele dá, onde há muita gente já começaram a atuar nessa área e estão a entendi. ter bom sucesso. Ele deve ter feito não sei, né? Estou supondo. Ele deve ter feito um método, ter criado um método dos 5 continentes, será? Do Sim, é estilo, isso, é isso. né? Deve ser isso, deve ser isso, deve ser isso. Da Ásia, da Da Austrália, da África, Oceania, da Europa, África, da deve ser isso, Europa, deve ser e aí isso. ele juntou tudo e criou um método específico. É uma ideia interessante, é uma ideia interessante, né? É isso, é isso. E aí está, eu gostaria de saber mais do como você trabalha e também tendo ele agora tem, se não me engano, é o fim de semana, o primeiro fim de semana de setembro, ele tem uma formação. E eu Legal. estou muito interessado em fazer essa formação, mas se puder também já obter informações da sua parte, seria um acrescento. Isso. Provavelmente vai ser tudo lá em setembro, então. E esse curso seu seria presencial aí mesmo ou seria também online? Não, não, seria presencial, sim. Interessante, interessante. Então vale a pena você fazer realmente um presencial e depois complementar com online. Mesmo porque também às vezes você vai acabar adquirindo conhecimento que vai somar e aí você vai poder escolher qual técnica melhor você está utilizando. Mesmo Tá porque certo. também no meu curso, por exemplo, eu ensino uma técnica também que é muito interessante nesse caso, principalmente no seu público, que é a ventosa terapia, Sim, sim, que é sim. o cupping therapy. Não sei se você já ouviu falar. Ah, Com sim, aqueles esse já copos de ouvi. sucção, Sim, 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 esse já ouvi, esse já entendeu? ouvi. Então, esse vai E, ter lá no meu curso também, que vai mas ser fantástico. eu já tenho o material, só que ainda não apliquei.
Isso, então, aí você vai poder entender melhor como você pode estar aplicando tudo isso. Então vai valer muito a pena. Tá. Obrigadão, Legal? ah. Mas eu volto a entrar em contato contigo ainda mais futuramente. Vai ser um prazer estar falando com você. Tá, igualmente, tá. Um Saudação, ó. abraço aí Obrigado, ah. e ó, eu fiquei feliz de saber que aí na Suíça está tendo uma demanda boa. É muito Aí bom está, saber disso. é por isso que eu agora estou a querer cada vez mais me integrar nesse aspecto. Legal, legal. Que Porque bom. eu já tenho um certo público na minha área, mas tendo esse acrescento seria melhor ainda. Legal, Porque que bom. eu não me refiro ao nível monetário, estou-me a referir a nível humano. Sim, Se eu, também, com certeza. se eu puder, se Isso eu é muito puder importante. contribuir isso, há muitos que pedem, mas só que eu não posso fazer algo que não tenha conhecimento. Porque assim, apanhando em algum nervo, posso lesionar a pessoa. É preciso Piorar, temos né? conhecer. Sim. É por isso que temos que saber onde tocar. Porque eu sempre tive jeito para a massagem. Mesmo a minha namorada me diz que eu tenho jeito para isso, mas só que aí está. Não tendo uma formação, não posso exercer essa formação. Exatamente, exatamente. Tendo a consciência do que a gente precisa fazer, né? Fica muito mais fácil mesmo. Tá. Então, muito obrigado. Tá? Que bom, a gente vai se falando. Obrigado você. Tchau, tchau. Tá, boa continuação. Força. Oi, tudo bem? Oi, entrou, né? Bom Bom dia. dia, entrou. Posso te ajudar? Então, eu assisti umas aulas suas, né, no Instagram, achei muito interessante. Legal. E até tinha falado deu uma ideia que eu comecei a pensar em questão de como iniciar comprando a maca. E é assim, ó, a massagem, eu descobri um tempo, com 28 anos, eu tenho 40, que é um dom, que eu adoro amassar, que eu adoro pegar as pessoas, amassar, sabe? Enfim. E o que acontece hoje? Eu queria uma ideia, né? Entendi. Porque eu queria muito, muito isso. Aí aconteceu de ter uma oportunidade de estudar online, né? Legal. Curso assim de pagar técnico mensalmente, eu não tenho condições agora. Então tá, eu cheguei a fazer uma provinha só para testar, tirei uma nota 5, o máximo era 6 para poder obter um certificado. E era R$ 40 para ter o certificado. E aí eu vi que eu tenho uma base já, né? E assim, aí que eu pensei, pô, eu queria tanto, sabe, me formar em massoterapeuta para eu ter uma renda a mais, sabe? Tipo, ter uma profissão e ter dinheiro, né? Eu pago aluguel, sabe? Então, assim, eu pensei o quê? Eu tô limitada para poder fazer esse curso. Mas o que eu posso fazer agora no momento é estudar online, né? E ter uma rendinha, por exemplo, eu tenho um certificado, tenho um básico, posso fazer uma massagem ali na pessoa por R$ 20, de relaxante, sabe? Então, na Enfim, verdade, assim, vamos lá. Qual que é o seu nome mesmo, por favor? Josi. Oi? Josi. Voltou. Voltei. É Josi, Josi. né? Isso. Tá. Então, Josi, vamos lá. Quando você realmente tem esse dom, você tem o desejo de trabalhar com massoterapia, você precisa fazer o que você começou a fazer mesmo, buscar as formações. E hoje em dia o online permite isso. Então você pode pegar e fazer uma formação de um curso online, mesmo porque também, para que você consiga aprender efetivamente a técnica, você vai precisar praticar. Então, o que eu digo para você agora? Pratique em pelo menos 50 pessoas uma sequência de massagem que você aprendeu. Então, vai lá e começa a pegar. Pode pegar e ouvir que tem sua filha, seu marido, sua mãe, sua tia, qualquer gente que for um amigo, uma amiga, tá? Qualquer pessoa, e comece a praticar nessas pessoas. Faça ali uma sequência inteira de 1 hora nessas 50 pessoas. E vá conversando com elas a cada vez que você termina. Então, você terminou a sessão, como é que foi? Conte que eu posso melhorar. Se ele melhorou a dor dele que ele sentia antes, né? Se você assistiu já
lives minhas, eu te ensino, ó, você tem que perguntar para ele como é que tá a dor de 0 a 10 antes da sessão e depois verifica como é que foi depois, se essa dor diminuiu, tá? E como diminuiu, se ele tinha um movimento que dificultava ele fazer e agora ele consegue fazer. Então você vai, a cada atendimento que você realiza de treino, de prática, evoluindo, aprendendo e recebendo o feedback dessas pessoas. Então, a partir do momento em que você conseguiu atender essas 50 pessoas, eu tenho certeza que você já vai estar pronta para começar a atender profissionalmente. Legal. Então, teve uma pessoa que ela estava sentindo uma dor e ela falou assim, é um nódulo. Tá doendo muito, 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 muito. Então faz a massagem e aperta com o cotovelo. Mas eu fiquei com muito medo de machucar a pessoa. E eu senti um nódulo, sabe? E então, aí qual que é o segredo? Qual que é o segredo quando você encontra um nódulo? Aquilo que eu sempre falo para os meus alunos. Tá? E aqui, ó, é um segredo que eu falo para os meus alunos, mas já falei em lives, e que você tem que pegar e guardar para sempre isso. Tá? Presta atenção. Você vai pegar, para você não ter mais medo em relação a isso. Fechou? Fechou. Vamos lá. Então, todo mundo que está acompanhando aqui também, eu tenho certeza que já tem alguns alunos meus que já sabem dessa dica, mas eu vou falar para você agora aqui, e eu não quero que nunca mais você esqueça disso, tá? Você sentiu o nódulo, pressionou com o seu cotovelo que seja. Pode ser pressionando com o polegar também, tá? Se está muito forte, você pode colocar um dedo sobre o outro para facilitar o seu trabalho, tá? Mas você vai pressionar esse nódulo e vai contar até 15, 20 segundos. E aí você vai perguntar para ele como que está a dor. Se está igual que estava no começo, quando você pressionou e ele sentiu dor, ou se está diminuindo. Aperta o nódulo com os dedos. Aperta. Durante quanto tempo? 10 segundos. 10 a 15 segundos. Tá. 15 Tá a 10 bom? segundos. Você conta lá. 1, 2, 3, até 15. Aí pergunta de novo, como é que tá a dor? Ok? Tá e aí, bom. qual que pode ser a resposta dele? O que você acha que ele pode te responder? Ele pode falar se tá doendo, ou se tá diminuindo a dor. Exatamente. Então, ou ele vai te falar que a dor continua igual, ou aumentou, ou diminuiu. Você concorda? Ele tem essas 3 possibilidades. Certo? E aí, que é o X da questão. Porque se ele falar que a dor continua igual ou aumentou, eu tenho que ficar preocupado que pode estar tendo uma lesão, uma inflamação ali na região. E se tiver uma inflamação, eu tenho que parar de fazer. Eu não vou poder fazer a massagem, porque aí eu vou piorar a situação. Agora, se ele falar que a dor está diminuindo, aí eu tenho certeza de que é uma tensão muscular, uma contratura muscular. E aí eu posso fazer normalmente a massagem. Legal. Eu posso fazer a contraprova contando mais 15 segundos. Entendeu? Então, por exemplo, você fez lá uma vez, contou até 15, perguntou, aí ele fala, ó, tá diminuindo. Aí beleza, aí você conta mais 15 e pergunta de novo. E aí ele vai falar, nossa, diminuiu mais ainda. Beleza, tá no caminho certo. Continua fazendo a massagem. Continua fazendo a digitopressão. Se ele falar que não, continua doendo, continua incomodando, aumentou mais ainda a dor, para de fazer a massagem nessa região. Por quê? Porque tem uma inflamação. Se você continuar fazendo, você vai piorar a dor dele. Entendeu? Tá bom. Entendi. E um detalhe. Quando ele tem essa inflamação, tá? É a mesma coisa assim, para você entender de vez, você tem que imaginar o seguinte. Se eu tô cutucando o machucado, isso vai parar de doer? Você tem um machucado na pele e você fica cutucando, ele vai parar de doer?
porque você fica cutucando? Então é por isso que ele não parou de doer quando você fez a digitopressão, entendeu? Agora, quando é só muscular, tranquilo. Ficou doendo mais ainda. Então, quando fica doendo mais ainda, é porque tá machucado, tá inflamado. E aí você não pode fazer a massagem mais, você para não machucar mais. Agora, quando a dor diminui, perfeito, pode fazer a massagem. É uma contratura muscular, é uma tensão muscular. Então, quando é nódulo, o melhor é dedo, não cotovelo. Digitopressão. Digitopressão. Tanto faz. Pode ser o cotovelo, pode ser o dedo. A vantagem do dedo é o quê? Que a gente consegue sentir melhor isso. Uhum. Tá ok? Tá. Entendi. Consegui te ajudar? Conseguiu sim. Mas agora, só uma coisinha para finalizar aqui. Para eu começar a fazer um curso, eu sei que tem vários, né? Mas eu tenho que ir em 3, mais ou menos, ou... Porque eu sei, eu já estudei a esportiva, várias que você falou aí, que eu esqueci. Não, na verdade, você não precisa ter várias técnicas. Você pode começar tendo uma ou duas técnicas, você já pode começar. Entendeu? Tá. A questão é o seguinte, é que com o tempo, conforme você vai ganhando experiência, você vai aprendendo mais técnicas para você ter mais recursos diante das situações que aparecem para você. Então eu posso Entendeu? aprender um pouquinho de drenagem linfática, porque eu sei que minha irmã quer muito isso, que eu faça nela, a esportiva. Né? E também, assim, para te ajudar a definir qual a melhor técnica, para te ajudar a definir, você tem que pensar primeiro qual público-alvo que você quer atender. Que nem você falou, por exemplo, assim, a drenagem. Se você quiser atender gestante, quiser atender mulheres, a drenagem realmente é muito importante. Porque qual mulher não tem problema de retenção de líquidos, de inchaços nas pernas, por exemplo? Não é verdade? Entendeu? Então, de acordo com o público que você quer atender, de acordo com o nicho que você escolhe, vai te direcionar para qual técnica é melhor você estudar. Tá ok? Tá bom. Deixa eu ver uma coisa aqui. Marcelo, né? Isso. Muito obrigada, viu, Marcelo? Imagina, eu que agradeço. Gratidão. Até mais, viu, Josi? Olá, Hector, tudo bem? Olá, professor, tudo bom? Da onde você fala? Eu sou aqui de Curitiba, mas eu sou estrangeiro, sou da Venezuela. E Ah, legal. estou aqui no Brasil já faz como 6 meses. 6 meses? É. Legal, legal. Já se acostumou, já? Sim, eu gostei do Brasil, muito bom. Que bom, que O bom. frio também é bom. E tá frio mesmo, né? Eu vi que aqui Curitiba é mais frio que Londrina ainda. Sim, sim. Mas muito bom aqui, muito legal. O professor, eu queria perguntar, eu falo mais ou menos, né? Tranquilo, tô te entendendo perfeitamente. Ah, tá bom. Sabe que eu estudei quiropraxia na Venezuela, sou Tá técnico. certo. Aham. 2 anos. E aqui, quando eu cheguei ao Brasil, eu não sabia que aqui era reconhecida, as pessoas conheciam bastante da quiropraxia. Sim, conhecem E bastante. as terapias também complementares. Então, eu queria, a pergunta é a seguinte, assim, eu sou estrangeiro, mas eu já aqui, eu tenho toda a documentação certa, tenho CPF, tá tudo legal, residente já. Mas a pergunta é, que preciso para eu poder trabalhar de forma tranquila aqui no Brasil, sem problema com a lei e também, porque eu abri na minha casa um espaço aí para trabalhar. E já fez terapia e a pessoa, você quiroprático, tá bom e tal. E também eu assistia, procurando assim pela internet, um live que você deu, um curso na maratona. A Sim, maratona sim. que você deu e gostei muito. Legal. Então,
eu quero fazer também esse curso com você para aprender mais, porque a quiropraxia é bom, só que complementar com a massoterapia é muito melhor. Com certeza, Então, concordo com você. então assim, eu abri aí e faço. Só que eu não divulgo muito. As pessoas já, como por exemplo, eu fiz um amigo, esse amigo indicou a outro e assim. Mas eu parei um pouco assim porque eu sinto medo de trabalhar, porque não sei como estou aqui no Brasil de... Se, por exemplo, você é quiroprático, sim. Tem certificado? Sim, eu tenho. Mas não tenho do Brasil, Tá entendeu? certo, vamos lá. Eu acho que eu consigo, pelo menos, te dar algumas orientações. Isso. 100% das informações eu não vou ter porque você vai precisar procurar um contador. Mas o seu certificado, provavelmente, ele é escrito em espanhol, certo? É. Então, para que você legalize isso no Brasil, você precisa traduzir ele, tá, com um tradutor legalizado no Brasil. E aí, geralmente, você pode ligar no consulado da Venezuela. Aí em Curitiba tem consulado Venezuela? Não sei, acredito que é em Brasília. Tá. Então, provavelmente você vai ter que ligar no consulado e verificar lá. É que o espanhol é um pouco mais fácil. Então, às vezes, você consegue descobrir algum tradutor juramentado, legalizado no Brasil, que possa traduzir do espanhol para o português. Né? E aí, de acordo com o seu consulado, se for no seu consulado, ele vai ter mais valor e, geralmente, quando a gente vai para fora, né, um brasileiro vai, por exemplo, para a Austrália, para o Japão, para os Estados Unidos, você também faz isso. Você vai lá no consulado, leva o seu certificado em português e traduz para o idioma local, seja japonês, inglês, qualquer tipo de idioma, de acordo com o país. Então, teoricamente, você tem que mandar para o seu consulado da Venezuela, traduzir ele para o português do Brasil. Tá? E esse certificado você vai levar para um contador e você vai abrir uma empresa de serviços, de prestação de serviços de quiropraxia ou de massagem. Tá? Porque dentro do conceito de massoterapia no Brasil, a quiropraxia está inserida. Então você vai Ela entra com massoterapia. Como um recurso do massoterapeuta, do profissional massoterapeuta. Ah, tá bom. Entendeu? Aham. Porque a quiropraxia em si, no Brasil, ela ainda não foi regulamentada. Não. Tá em uma briga muito grande e é por isso que eu entendo o seu medo. Né? Então, você vai poder entender assim, que alguns fisioterapeutas falam que é exclusivo do fisioterapeuta, outros falam que é exclusivo de quem faz faculdade de quiropraxia aqui no Brasil. Não sei se você já viu isso. Tem faculdade de quiropraxia no Brasil. Né? Então, tem 3 faculdades hoje aqui no Brasil. Então, tem esse público. Mas tem um projeto de lei que está procurando regulamentar a profissão de quiropraxia. Mas até que isso aconteça, qualquer pessoa que faça um curso de formação em quiropraxia vai poder atuar como profissional quiropraxista, tá? Quiroprata. Entendeu? No Brasil. A questão sua é que o seu certificado vai precisar ser traduzido para o português do Brasil. Porque senão as pessoas que forem fiscalizar, por exemplo, não vão te entender. Mas se você fizer um outro curso aqui no Brasil, você nem precisa fazer a tradução do seu. Entendeu? Essa é uma outra opção que você tem também. Às vezes sai mais caro traduzir do que fazer um curso novo, né? Sim, sabe que eu me comuniquei, tudo que você falou aí tá certo. Eu investiguei bastante e tudo isso é assim, exatamente como você está falando. E só essa sugestão que você dá de levar meu certificado para tradução de contador e consulado, isso sim não sabia, mas é bom. Outra coisa,
eu me comuniquei com uma associação de quiropraxistas que se chama OTCB. É um senhor que ele, um O professor também TCB? que ele é, mas eu fiquei assim como com medo, né? Porque como aqui falam cabreiro, assim, porque não sei, ele tem uma escola e ele faz um curso e tal e ele entrega a certificação assim, mas eu perguntei, amigo, eu estudei quiropraxia, assim, tá. Então, você faz uma nivelação para revalidar meu certificado? Então, ele falou, sim. Então, ok, tá bom. Ele falou, você me manda a mim umas provas, uns vídeos, eu verifico e tal, e dou para você uma certificação de minha escola e uma carteirinha de trabalho. Entendi. Aham. Então, só que Isso esse é uma tá bem longe. possibilidade, mas na verdade, assim, você pode fazer isso daí, né? Mas assim, a carteirinha hoje em dia não vai querer dizer nada para você, entendeu? O mais importante é você Ah, ter o certificado no Brasil. Mas o que eu isso. sugiro para você, em vez de tentar fazer uma revalidação, é você procurar alguma escola aí em Curitiba mesmo que te ofereça essa oportunidade e aproveita e se atualiza em relação à técnica. Sim, eu vi Porque ontem. dependendo do professor, né? Aí se você quiser depois pode me mandar uma mensagem, porque tem escolas boas aí em Curitiba, Tá, entendeu? isso. Ah, tá Ou bom. pode vir aqui para Londrina também fazer comigo. E também, Londrina, onde fica? Longe de Curitiba? Não, Daqui é de. 500 quilômetros de Curitiba, entre 400 e 500 quilômetros de Curitiba. Acho que é um 400. Ah, vou pesquisar isso. E, Vou por exemplo, escrever e vai ter um podemos curso meu aqui comunicar também. por aí. É, entendeu? Sim, para eu poder trabalhar de forma tranquila, sabe? Porque Sim. eu pensei também. Se a quiropraxia tem muita briga aqui e tal, então eu preciso porque eu gosto de minha profissão. Então, E aí eh, você pode fazer quando um eu curso de vi massoterapia e isso, também se regularizar como massoterapeuta e ir trabalhando com a quiropraxia junto, não tem problema nenhum. então eu pensei assim, falei com minha esposa, eu posso fazer um curso massoterapeuta aqui e posso trabalhar quiropraxia porque ele também é uma outra terapia complementar e, e assim, e também, eu não sei se a curso que você vai abrir agora em setembro, ele tem a mesma valor que passado. Tem, É, ok, então, talvez um pouco é, mais caro, na verdade, um pouquinho mais caro porque a gente teve que fazer um reajuste. Mas tá. qualquer coisa. Então aí, eu vou escrever uma mensagem aí para a gente conversar melhor, tá? Sim, fica à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Fiquei Tá mais ok. tranquilo com você aí. Legal, que bom, fico feliz. É isso daí. Até mais. Até mais. Professor, quem está com doença de câncer, está usando sonda urinária, pode fazer ventosa terapia? Olha, depende, né? A resposta é depende. Geralmente, quando a pessoa está usando uma sonda, não quer dizer que a doença está mais grave ou menos grave, tá? Mas lógico que se está usando sonda, tem algum outro problema renal. E a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E vai depender mais do local que ele quer fazer a ventosa. Então, por exemplo, se ele está com uma dor nas costas, tá? Lombar, e ele está usando sonda, você tem que tomar um pouco mais de cuidado nessa região. Analisar a pele dele e tudo mais. Mas, a princípio, não tem contraindicação, a não ser que a doença dele, o motivo pelo qual ele está usando, que no caso seria o câncer, né, esteja num grau que não permite naquele momento, tá? Então, tem que conversar com o médico, tá? Para que você possa ter certeza em relação a isso. Mas se ele tiver num tratamento tranquilo, tá? Não vai ter problema não, tá bom? Prof, é, a carteirinha Abrat serve para massoterapia também? A carteirinha serve, mas ela só serve
para te dar um pouco mais de segurança, porque legalmente, ter ou não ter a carteirinha, tanto faz, tá, gente? Tanto faz. A carteirinha em si, ela não tem valor, assim, legal. Não é porque você tem a carteirinha que o fiscal, ele vai simplesmente deixar de olhar o que precisa ser olhado, que é a sua certificação e o seu alvará, para poder estar trabalhando. E você consegue tirar o alvará de duas maneiras. O alvará é quando você regulariza a sua atuação mesmo. Então, você consegue tirar o alvará através da abertura de uma empresa, onde você vai lá no contador, aí o contador vai realizar determinados procedimentos, que inclui chamar a vigilância sanitária para fazer a inspeção e aí liberar o seu alvará de funcionamento. Ou você vai solicitar um alvará de autônomo. Então, você vai trabalhar ou como empresa ou como autônomo. E você tem, então, que ter também esse alvará. E aí você vai na prefeitura, no setor de alvará, e vai solicitar lá um alvará de prestação de serviços de massagem. A partir do momento em que você tem esse alvará, né, você está legalizado. E isso é o documento mais importante para que você possa se considerar legal, possa se considerar trabalhando legalmente no Brasil, tá? Junto com o seu certificado. Agora, como autônomo, você só vai ter esse alvará se você tiver um certificado adequado. Por quê? Porque vai ser pré-requisito. Para você poder tirar o alvará, o profissional lá da prefeitura, do setor de liberação de alvará, ele vai pedir a sua certificação. Ele vai querer saber como que eu posso autorizar você a trabalhar com massoterapia. Você vai ter que ter uns certificados. A questão dessa certificação é que é muito complexo qual a carga horária mínima necessária. E aí você vai ter que ir lá perguntar na sua cidade, porque varia de prefeitura para prefeitura. Aqui na minha cidade, se você levar um certificado de 100 horas, por exemplo, eles aceitam, né? Mas, por exemplo, em Porto Alegre, que eu já vi na internet, já está explícito ali na prefeitura que você precisa, no mínimo, de 400 horas para poder solicitar o alvará, entendeu? Então, vai variar de município para município. E isso você tem que, então, descobrir ali na sua cidade. Ou você pode fazer via empresa, via contador. Mas você vai precisar apresentar o seu certificado do mesmo jeito. Tá? Vai precisar apresentar o seu certificado do mesmo jeito. E aí é que entra o meu curso, Massoterapeuta de Sucesso, que é um curso que ele vai te permitir, né, ter um certificado, uma certificação de 360 horas, tá? E que você vai poder utilizar para solicitar, tanto via empresa, o seu alvará de funcionamento, como também como autônomo, tá? Na prefeitura da sua cidade, o alvará de prestação de serviços de massagem, por exemplo, tá ok? Como autônomo, né? Então, pessoa física, pessoa jurídica. Então, tem essas formas que você pode estar utilizando para conseguir atuar tranquilamente, sem dor de cabeça, tá? Isso é muito mais importante do que você ter a carteirinha de qualquer associação. E aí não tenho nada contra a ABRAT, tá? É uma associação válida e quem tiver interesse, quem tiver a carteirinha, não tem problema nenhum. A questão é só que ela não vai ser o predominante se alguém vier fazer uma inspeção no seu espaço, entendeu? Eles vão simplesmente pedir o seu alvará de funcionamento. É isso que vai fazer com que você tome uma atuação, né, seja notificado ou não. E mesmo assim, se você for notificado, você não precisa se desesperar. Porque, de acordo com a lei no Brasil, você respeitando, sendo educado com esses fiscais, eles vão ter que te dar, pelo menos ali, um prazo para você se atualizar e corrigir, entendeu? De acordo com a orientação que eles passarem para você. Porque aí eles vão te orientar o que você precisa fazer, né? Não precisa se preocupar com a fiscalização. Se você está buscando fazer da maneira correta, da maneira adequada, eles com certeza vão te orientar. Eu já fui atuado, fiscalizado
e recebi as orientações do que eu precisava fazer, fiz as correções e perfeito, não tem problema nenhum. Você não precisa ter medo disso, tá? Você precisa ter medo se você está fazendo com má fé, se você não está realmente assim agindo de uma maneira idônea, né? Então, isso aqui é o pior, tá? Quando você sabe que está fazendo errado e você continua fazendo errado e você faz de propósito, tá? Aí é que é um problema. Mas, se não, não tem problema nenhum. Como fazer massagem quem tem muitas cócegas? Trabalho com a Thai. Bom, a Thai, tem uma vantagem que você vai trabalhar muito com alongamentos, né? E aí, para a pessoa ter cócegas, é mais difícil. Mas quando você tem que fazer alguma pressão, tá? Sempre eu digo assim, o toque é que faz a diferença. Então, se eu chegar muito suave, deslizando, sabe, com os dedinhos assim, a pessoa acaba tendo uma maior chance de ter cócegas. Já quando eu chego firme, profundo, com uma intensidade adequada, né, e com as mãos firmes, né, isso diminui muito a chance dele desenvolver cócegas, em crise de cócegas. Mas se a pessoa tem lá uma crise de cócegas, não adianta você ficar brigando com ele naquele momento. Dá um tempo, respira, tá? Para de fazer a pressão, respira, controla, e aí depois você vai mudar de região, tá? E aí depois você volta para aquela região trabalhando de uma maneira mais firme. Por quê? Porque se ele sentir dor com a sua intensidade de pressão, uma dor suportável, lembra sempre disso, uma dor suportável, tá? Você vai conseguir aplicar a massagem nele. E uma variação que você pode fazer, em vez de usar as mãos que está gerando essas cócegas neles, usa o cotovelo. Usa o cotovelo, tá? Para aplicar a pressão nessa região que ele sente muita cócegas. Porque aí você amplia a área de toque, de contato, e não fica tão específico e, de repente, isso ameniza, né, a sensação de cócegas. E se você ir lá com um pouco mais de pressão, a chance dele começar a sentir dor vai impedir dele sentir cócegas simultaneamente, tá? Porque o nosso cérebro ele não vai conseguir ter duas sensações ao mesmo tempo. A gente vai sentir uma coisa de cada vez. E se a dor estiver predominando, com certeza ele não vai sentir cócegas com a sua massagem, tá? Então, a dica número 1 seria aumentar a área de contato, ou seja, em vez de usar as mãos, a gente pode começar a trabalhar o quê? Com o cotovelo, com o antebraço, né? Com essa área maior de atuação. Não com a ponta do cotovelo, tá? Usa o antebraço, uma área maior de contato, porque isso acaba diminuindo aquela sensação específica de cócegas, de toque, assim, que isso facilita e vai melhorar bastante a evitar essas crises. E também aumentando a intensidade de pressão, porque se ele sente um pouco mais a sua pressão, se ele sente um pouquinho de dor, uma dor suportável, tá? Ele não vai sentir cócegas, né? Isso vai sobrepor a sensação de cócegas e aí você vai conseguir fazer o seu trabalho certinho ali que ele precisa para a musculatura dele. Tá ok? Bom dia. Qual a melhor técnica você indica para fascite plantar? Ouço várias opções, queria saber a sua. Vamos lá, Adriano. Eu já tenho uns vídeos no meu canal do YouTube, eu não sei se você conhece, tá? Mas eu já falei bastante sobre fascite plantar. E não existe uma técnica ideal para fascite plantar, tá? Mesmo porque também quando a gente fala de fascite plantar, isso significa o quê? Que a pessoa tem uma inflamação na fáscia plantar do pé, certo? O principal é você diminuir o impacto de acordo com a sua pisada. Então, se você costuma andar muito ou fica muito em pé, você tem que obrigatoriamente usar tênis confortável ou pantufa ou crocs ou algum chinelo com alguma coisa acolchoada, assim, que seja macio, que seja confortável. Por quê? Porque a diminuição do impacto é que vai fazer a diferença nesse processo inflamatório, tá? Ou seja, você é terminantemente proibido de usar chinelo havaianas, rasteirinhas, tá? E andar descalço. Você não pode andar descalço,
quando você tem fascite plantar. Você tem que orientar. E isso durante 3 a 6 meses. Durante 3 a 6 meses que vai ser o tempo de recuperação dele. Além disso, você pode fazer a reflexologia podal, que vai trabalhar toda a musculatura da planta do pé, e não só da planta do pé, dorsal, todo o pé como um todo, tá? E vai trabalhar também com alongamentos, para liberar ali a fáscia, para gerar mais mobilidade de novo no pé. Então, isso é fundamental. E você pode fazer um exercício de rolar assim o pé sobre... Você pega uma garrafa PET, enche de água, bota no congelador e vai formar um gelo. E esse gelo vai aliviar a dor da planta do pé. E aí você vai ficar deslizando o seu pé ali sobre essa água com gelo. E isso vai ajudar muito, muito a aliviar a dor de quem tem fascite plantar. Tá? Então, essa é uma outra opção. Então, resumindo aqui para você, assim, o que a gente pensa ou o que eu posso estar fazendo para melhorar quem tem fascite plantar? Primeira coisa é tirar o impacto da planta do pé. Então, chega de andar descalço, chega de andar de chinelo havaianas, chega de andar de rasteirinhas, tá? Tem que usar tênis confortável, não é aqueles tênis duros, sapatênis também não, a não ser que tenha uma palmilha que dê um conforto maior, tá? Você tem que estar utilizando uma pantufa ou um Crocs, alguma coisa que seja macio, que amorteça o impacto da sua caminhada, da sua pisada. Isso é o fundamental, por pelo menos 3 a 6 meses, que é o tempo que vai durar esse tratamento seu. Quanto mais você fizer para melhorar, mais rápido vai melhorar. Mas mesmo rápido é 3 meses na média. Algumas pessoas podem ser um pouquinho antes, outros depois, mas na média seria isso, tá ok? Dito isso, você pode fazer a reflexologia podal, e pode trabalhar também com alongamentos. Alongamento ali da planta do pé mesmo, tá? E pode fazer aquele exercíciozinho que eu falei para você, colocar gelo. Ou você faz o exercício, coloca ali numa garrafa PET de 500 ml de água, coloca água, congela essa água e vai fazendo em cima. O próprio gelo, tá? Da água congelada, essa sensação frio, ele vai ajudar na melhora do processo inflamatório, porque fascite, it é inflamação. É uma inflamação da fáscia da planta do pé. Para quem não sabe o que é fáscia, você pega assim um frango, tá? Um frango cru. Você tem a pele, depois você tem uma membranazinha e embaixo você tem o músculo, a carne, não tem? Então o que é fáscia? É essa membranazinha que tem ali entre a pele e o músculo. E o que pode acontecer nesses casos da planta do pé quando dói muito é que inflama essa região e adere uma fáscia com a pele ou com o músculo. E isso diminui a mobilidade, tá? Isso vai gerando então aderências e inflamações. Por isso que chama fascite plantar. E aí, quando você coloca o gelo, você diminui esse processo inflamatório. Então, a ação analgésica também ajuda muito a melhorar essa condição inflamatória. E aí, o gelo, ele é fundamental, principalmente no início do processo de tratamento. Com o tempo, tá? Você vai acostumar melhor, e aí a parte dolorosa vai diminuir significativamente, principalmente se você seguiu as minhas orientações de diminuir o impacto e de trabalhar com analgesia, com o gelo, tá bom? Se você não quer fazer com essa garrafinha de água, você pode pegar, colocar água numa bacia e fazer um escalda-pés frio, tá? Você vai fazer uma banheira de crioterapia. Então vai colocar numa bacia, coloca água, coloca gelo e enfia o pé inteiro lá dentro. Depois você vai ver que a questão da dor vai diminuir significativamente nesse paciente seu com fascite plantar, tá bom? Eu espero conseguir estar ajudando vocês cada vez mais dominar técnicas de massagens para que vocês atendam com total confiança e que vocês ainda por cima tenham clientes satisfeitos, tenham resultados com seus atendimentos. Isso é o mais importante para mim. Isso tudo também, mesmo se você estiver começando do zero, tá? Mesmo se você estiver comentando do zero.